Agora, eu quero chamar aqui o Guga. A gente chama Guga, né? Porque você já se sente íntimo, assim, Gustavo, né? Desculpa, viu, Guga? Toda essa intimidade já. Mas a gente se sente íntimo mesmo, né? Porque nós tivemos muitas horas, muitos dias em íntima comunhão com o Senhor, pedindo pelo Guga, e a gente fica muito feliz de os nossos olhos verem e agora os nossos ouvidos ouvirem a bênção de Deus. Vou só higienizar aqui para você pegar, tá bom? Obrigado, pastor. Pode chamar de Guga. Se chamar Gustavo é minha mãe, quando tá brava. Um feliz sábado a todos. Estou muito feliz de estar aqui, ver vocês. Muita gente que eu não vejo há muito tempo. E, gente, se eu tremer é normal, tá? Esse microfone é pesado ainda para mim. Então, se eu apoiar um pouquinho aqui, não acham que eu estou passando mal. Eu só não aguento mesmo muita coisa sem apoio aqui, porque os dias em coma, tudo mais, o que eu estou me recuperando hoje em dia é a questão da força muscular. Graças a Deus, eu vou contar um pouquinho da história, mas acho que a maioria já sabe, mas eu vou falar um pouco. No dia 31 de outubro, eu fui para o hospital com falta de ar. Na verdade, na sexta-feira à noite, eu dormi muito mal, com falta de ar, mas quem tem bronquite sabe, a gente sempre dá assim, né? Você fala, dá mais um pouquinho, vamos passar a noite aqui, vamos passar essa noite para não ir para o hospital. Só que aí no outro dia, meus pais nunca demoraram tanto para voltar da igreja. E eu mandava mensagem, nada, ainda levaram gente para almoçar em casa, e eu morrendo de dor, e a gente sabe, eu, na verdade, fico bem quieto quando eu estou com dor. E aí, quando eu peço para ir para o hospital, é porque está tenso o negócio. E aí, a gente ia para um hospital em São Paulo, só que eu estava com muita... Não é dor, né? É falta de ar, gente. E com a falta de ar, a gente decidiu ir para o hospital aqui em Barueri, mais próximo. E eu cheguei lá e assim, estava muito maior a falta de ar do que eu imaginava. Estava muito mais sério. E aí, eu acabei ficando internado. E eu tive... essa doença que eu tive agora no pior momento da vida, porque minha doença, que foi uma pneumonia, com os traços do Covid eram os mesmos, só que eu nunca tive Covid. Então, a primeira internação eu fui tratado como Covid, eu fiquei 4 dias internado, com todo o protocolo, é o mesmo para todo mundo, então você toma injeção para trombose, você toma injeção, um monte de coisa, tira sangue toda hora. E aí eu passei 4 dias assim e melhorei. No oxigênio eu estava, né, já na primeira vez. E aí deu 3, 4 dias, eu voltei para casa, e aí eu terminei de tomar um antibiótico em casa. Fiz o teste do Covid, e lá naquele hospital, só lá, o teste demorava 10 dias para sair. E aí eles falaram, você não vai ficar esperando aqui, porque já passou a fase de contágio. E aí eu fui para casa. Os dias que eu fiquei tomando antibiótico, eu fiquei bem. Acabou no domingo. Aí na segunda eu fiquei mal. Mas, de novo, falei, não, vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe, né? E na terça, eu fui... porque na terça eu ia pegar o resultado do Covid lá no hospital, no dia 10, se não me engano, de novembro. E aí... assim, eu desci a escada da minha casa, entrei no carro. Meu pai parou o carro na porta do hospital, eu dei 10 passos. E a minha saturação, que é onde eles medem a qualidade do seu ar, que está indo pro corpo, sei lá, não lembro, estava em 79, foi a mais baixa que eu tive. E aí o meu pai não entendendo nada, porque eu tinha saído, estava em casa, aí tipo andei 10 passos, cansei, e aí de novo... me levam para a enfermaria, tiram o pior exame, gente, é o exame que eles tiram sangue daqui do pulso. Eu não sei se vocês já fizeram, é que eles, para confirmar que a qualidade do sangue está ruim, eles cavam, é horrível. E eu, para vocês terem noção, a dor era tanta que nem isso me incomodava. E aí, dessa vez, a gente fez outra tomografia, e o meu pulmão, que antes estava normal, dessa vez ele estava com 50% comprometido, e o tal do vidro fosco, né, que é uma característica muito comum
da Covid. E dessa vez eles já me mandaram direto para a UTI, e eu fiquei numa UTI que era do tamanho do salão ali dos jovens, com 6 pessoas confirmadas com Covid e eu ali fazendo teste. E a UTI, aquela UTI, não sei, era um lugar tipo muito ruim. Você não sabe se é dia, você não sabe se é noite, você é acordado a qualquer hora, você não consegue dormir, você não consegue... E ali você via gente sofrendo do lado, você via outro bem, você via um saindo, você ficando. E aí foram assim 9 dias. Essa, assim, eu vou falar para mim, tá, gente? Que essa foi a minha pior internação, apesar da outra ter sido mais sofrida para vocês. Teve um dia que eu estava muito cansado só de estar ali. E no outro dia, e aí eu ouvi o médico falando que lá a UTI, a equipe fica dentro lá, todos eles. E eu ouvi o médico falando, olha, eu vou dar alta para o Gustavo amanhã. E isso, para mim, é a pior coisa. Desde quando eu era pequeno, né, mãe? E quando eu fiquei internado por causa de bronquite, e o médico foi lá e falou, ó, vou te dar alta na terça-feira. Ele chegou na terça-feira, eu não pude ter alta. E eu sempre trouxe isso comigo. Toda vez que eu ia para o hospital, eu tinha medo de não receber alta. E aí, quando o médico... A noite toda eu passei com febre, eu sonhava que ia para casa e dava tudo errado, eu não conseguia subir escada, tive febre, e elas falaram, meu Deus, o que está acontecendo com o menino? E aí eu não tive alta. E meus batimentos, para quem entende, na UTI eles monitoram os nossos batimentos o tempo todo, e o aparelho apita, me confirmem, eu acho que é acima de 120 batimentos, ele fica acionando, tipo, ó, tá acontecendo alguma coisa ali, e o meu apitava o tempo todo, meus batimentos sempre acima de 120, aquela ansiedade e tudo mais, e aí, algum dia eu fui embora, não lembro que dia foi, mas aí, por causa da medicação, é muita medicação, e aí, vim para casa, dessa vez a gente achou que ia ser ok, eu acho que eu voltei na quinta para casa, e aí na sexta fui cortar o cabelo, porque 9 dias foram tensos, estava bem feio, fui cortar o cabelo, liguei para o trabalho, falei, olha, eu não vou voltar semana que vem, porque a médica tinha dado só até segunda-feira eu já podia trabalhar. E aí eu falei, olha, eu pedi uma semana para o meu chefe, para eu ir uma semana na clínica lá de São Roque. Aí meu pai me deixou na segunda-feira lá, aí vários exames, vários estudos, mostrando para a equipe médica, falou, tá bom, Gustavo, pode começar a fazer os seus procedimentos. E aí, eu fiz um procedimento e de outro, eu percebi que eu estava cansado de novo, eu falei, não é possível. E aí, eu fui fazer uma entrevista com a nutricionista para eles montarem a dieta e eu não conseguia falar, não saía, de tanto cansaço. Aí ela falou, calma, você vai ter que ir para o consultório médico. E aí, tanto que de manhã estava tudo normal, quando eles fazem a triagem, e aí de novo, daí eles me isolaram no quarto, com oxigênio, esperando meu pai chegar. E o medo era, eu só podia sair dali de ambulância, e a ambulância só levava para um hospital de São Roque. E gente, tudo que eu não queria era para ir num hospital de São Roque. E graças a Deus, depois de muita insistência do meu pai, muita mesmo, ele me levou para o hospital que eu fiquei internado em São Paulo, o pastor ajudou, eles tiveram que emprestar oxigênio, voltaram com oxigênio, o Júnior foi comigo também. E assim, tanto que o Júnior quando me viu, ele falou, nossa, não tá tão mal, né? E de fato, não tá, velho, E aí, quando eu cheguei lá, já falou, você vai direto para a UTI. Aí eu falei, nossa, mais uma vez, né? Para quem nunca tinha ido, já estava batendo ponto na UTI. E aí, esse hospital era diferente, podia ficar com o celular, no outro não podia ter contato, só em momentos específicos. Nossa, eu estava bem tranquilo, eles chegavam de manhã com um cardápio, o que você vai querer comer, o que você vai querer, era opções boas, acreditem. E aí passou um dia, e na segunda e na terça, dia 24, acho que foi,
Aí eu comecei a cansar, a gente usa aquele catéter o tempo todo, e chegou no momento que catéter é o que entra o oxigênio pelo nariz, assim, e aquilo não estava adiantando, sabe? Tipo, eu falei, nossa, está entrando oxigênio e eu não estou conseguindo respirar. A saturação também apita na UTI, e aí eles colocaram a máscara, né? E a máscara, não sei, vem muito oxigênio e você não consegue controlar e você acaba cansando muito. E aí eu estava lá preparado, tinha escolhido meu almoço, estava preparado para almoçar, e a copeira chegou com o meu almoço. E nesse momento o médico falou para ela, ele não vai almoçar. E ela, na inocência, falou assim, por quê? Ele vai ser entubado? Aí ele falou, daí veio a equipe toda, né, tudo mais, aí falaram, você vai ser entubado. E aí dia 25, 24 eu fui entubado. Eu só falei assim, eu não vou sentir nada, né? Toda vez, quando eu vou fazer cirurgia e tudo mais, eu sempre falo, eu nunca vou sentir nada, né? Pelo amor de Deus, que horas eu vou dormir? Aí ele falou, não, em breve você vai dormir. E de fato, em meia hora, eu acho, mandei mensagem para algumas pessoas, avisando, e aí eu fui sedado. E aí passaram os dias que vocês mais sofreram do que eu. E no dia 16 de dezembro, aí essa parte no meio eu não lembro, não sei muito contar, porque literalmente eu não vivi esses dias. E eu sei que depois que eu tive alta, no dia 16 de dezembro eu acordei, eu já estava 5 dias sem medicamento para o coma induzido, né? Mas mesmo assim eu não acordava. Passaram 5 dias, eu sei que vocês oraram muito nesse período, que eu não conseguia voltar, que eu não conseguia acordar. E aí eu acordei dia 16 de dezembro como se nada tivesse acontecido, não entendendo nada, achando que era dia 25 de novembro e já tinham passado muitos dias. E aí eu fui descobrindo o que foi acontecendo comigo. A primeira vez que eu tomei banho no chuveiro, eu vi uma marca aqui que eu tenho. Aí você pergunta, o que foi que aconteceu? É que tinha um dreno aqui em você. E eu não entendia, o que é um dreno? E aí, eu não entendia. Aí depois nossa, mas que cicatriz é essa? Eu tenho uma cicatriz aqui agora. É porque precisamos pegar um pedacinho do seu pulmão para ver se a gente achava alguma coisa. O que é isso? Aqui. O que é isso? Era remédio, porque o remédio que estava indo pelo braço talvez não era suficiente. Aí eu falei, caraca. E um dia chegou uma médica, na verdade todos os dias chegava alguém, né, pai? Para falar, nossa, olha o menino do leito 1, ele está aqui. E aí eu sempre achava, sempre era alguém da limpeza, alguma enfermeira, e eu achava, desculpa, que era só discurso, assim, sabe? Tipo, o menino está bem. E um dia, quando a médica chegou, ela falou assim, nossa, você já anotou a sua nova data de nascimento? Eu falei, por quê? Aí ela falou, porque você nasceu de novo e tudo mais. Quando eu fui entendendo tudo o que foi acontecendo, na verdade eu ainda estou tentando entender até hoje. E o mais lindo de tudo isso foi perceber, primeiramente, como Deus agiu na minha vida. Isso é ótimo, eu não tenho nem o que questionar, não tenho porque a gente não precisa explicar, nem entender, só aceitar. Mas o modo como a maioria de vocês lidaram com a minha família, sabe? Quando eu percebi que, porque para mim, eu estava vivendo esses dias, tanto na primeira internação, na segunda, eu estava lá passando por isso. E eles estavam sem o filho deles dentro de casa. E eu sei que muitos de vocês foram rede de apoio para os meus pais. A oração de vocês, eu tenho certeza que fez total diferença na minha vida. Mas eu descobri, eu não entendi porque eu passei por isso, porque eu precisei disso. Mas eu ouvi muita gente vindo me falar que não orava fazia anos. E decidiu orar todos os dias no horário que vocês oravam por mim. E falaram,
que o que aconteceu comigo acabou mudando a vida da pessoa, tipo, retornando ao que ela fazia. Hoje eu ainda tomo remédio, eu saí do hospital tomando 17 comprimidos por dia, hoje eu só estou tomando 4, tá ótimo. Voltei a trabalhar e a cada dia eu estou tentando recuperar o que eu perdi em 15 dias. Acreditem, irmãos, o corpo, para fazer a gente sobreviver, ele tira a sua capacidade de comer, a sua capacidade de falar, de raciocinar, de andar, para manter a gente vivo. Mas eu sei que não foi só isso. Não foi só o corpo que reagiu, mas Deus tem um propósito para todo mundo, né? E eu tenho certeza que muita gente aprendeu com isso, eu estou aprendendo a lidar com isso. Mas uma coisa que eu levo muito em consideração e estou agradecendo muito são as pessoas que Deus coloca na nossa vida, sabe? O pastor, do nada, depois eu fiquei sabendo, pastorei em casa, orava. No dia que eu estava internado, a Emily mandou, pastor está aqui em casa. Eu falei, ué, tá fazendo o que aí? Falei, desde quando? E o pastor deu todo esse apoio. Outras famílias também, a minha família de fato. E aí é aquele negócio, eu olho para a Débora, eu lembro da Ellen, quando a gente fez um 12 horas e eu fiz um testemunho, lembra? Tipo, a gente que nasce na igreja não tem história para contar, agora eu tenho. Que a gente sempre fala, né, que quem vem de fora tem aquela transformação, tem aquela superação, e a gente que nasceu na igreja só presta para fazer as coisas, assim, né? Vai fazendo, vai fazendo. E agora eu tenho uma história, eu tenho certeza que foi um milagre, e eu agradeço muito a Deus por ter permitido que isso acontecesse comigo e que eu superasse isso. Então, assim, a gente está vivendo numa época que já é tudo muito ruim. A gente tem muitas pessoas que a gente gosta que estão na mesma situação que eu estive. E às vezes a gente não entende. Quando eu fiquei sabendo que o Samuel, que tem a minha idade, morreu do nada. Aí eu falei, o menino estava indo jogar bola. Ele estava jogando bola. E eu estava, sei lá, eu estava dormindo nessa época ainda, né? E assim, é muito incrível ver como de fato, tem uma música que eu gosto muito, Milagres Atuais, que fala, né, que hoje o oceano não abre, não multiplica o pão, mas os milagres, eles são vistos nas nossas vidas hoje em dia. Deus não... A gente acha que não faz coisas grandiosas porque a gente não viu o que Ele fez lá no passado. Mas o que Ele faz hoje em dia na minha e na sua vida é o maior milagre que a gente pode ter. Então, eu quero agradecer muito aos irmãos, muito mesmo. Vocês são muito especiais, ficaram mais especiais ainda. E eu agradeço muito a Deus e a minha família por todo o apoio e tudo que a minha família fez e tudo que Deus permitiu que acontecesse comigo. Eu não sei, eu falei, né, na igreja, eu fiz uma igreja com a Emily semana, eu falei, nossa, eu nunca sei terminar, porque aí eu termino e eu falo, e hoje eu estou aqui. Então, não tem motivo melhor do que agradecer por eu estar contando essa história para vocês. E que seja o que acontecer, que Deus esteja à frente da minha vida e da vida de vocês.